Então vamos conversar sobre a Amazônia, sobre o Cerrado, sobre o Pantanal, a Caatinga, a Mata Atlântida e o Pampa, sobre o meio ambiente, sobre a ecologia e temas relacionados, dentre os quais saliento a busca de um padrão de sustentabilidade que respeite a vida e todo o ser humano. É urgentíssimo que a gente converse igualmente sobre nossos primeiros habitantes, os povos indígenas. Na sexta passada, dia 7 de fevereiro, foi celebrado o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Lei Federal, número 11.696 de 2008, esta lei de minha autoria era uma reivindicação antiga que o Brasil lembrasse dos povos indígenas e as suas batalhas, como foi Sepete Agaju, que quando quiser invadir o Rio Grande, ele, do alto do seu cavalo, gritou: alto lá, essa terra tem dono. E o fez em nome de todos, e foi algo que ficou marcado para a nossa história. Mas por que, afinal, 7 de fevereiro? Foi nessa data, 1759, no sul do nosso país, lá nas Missões, o índio Guarani, Sepete Agaju, tombou em defesa do nosso povo, em defesa da terra, do sol e da lua, das estrelas, das águas, do direito de liberdade, do direito de ser livre, livre como o canto dos pássaros. Até hoje o seu grito ecoa sempre entre nós, independente a etnia, a raça ou a cor. O grito dele jamais será esquecido. Repito, essa terra tem dono. Sepete Agaju está na alma do povo. É considerado um santo popular e bem representa o espírito libertador, o sonho da terra sem males, da utopia que nos faz seguir em frente, do respeito às diversidades e às diferenças, do amor ao próximo e do bom diálogo com todos, combatendo todo tipo de discriminação e de injustiça. Em 2019, o Vaticano iniciou o processo de beatificação e canonização. A figura heróica de Sepete Agaju, o seu relevo de luta e esperança, faz com que nós, nos dias de hoje, lembremos dele. O fecho de luz da sua testa ilumine todas as resistências populares em defesa da fraternidade, do amor, da humanidade e da igualdade. Não há país que se diga decente quando as cores da sua geografia tenham as sombras da miséria, da pobreza e da indignidade. Senhor presidente, a lógica perversa e desumana que perdura nesses 500 anos de matar indígenas, agredir sua cultura, suas tradições, ocupar seu território, permanece viva nos dias de hoje, em tristes mentalidades de parte da sociedade brasileira. O espírito dos matadores de índios permanece em novas traduções, em novos capítulos de pistolagem, na grilagem, no garimpo ilegal, na queima das matas, da derrubada das florestas, da retirada ilegal da madeira, da poluição das águas. Somente em 2019, na Amazônia, 7 líderes indígenas foram assassinados, o maior número em 11 anos. As vítimas foram de povos Iauipi, Ipurinã, Tucano, Guajajara e Mura, com olhos feudais e corações vazios, atacam o direito do povo indígena, diminuem verba do orçamento, principalmente as verbas que são para a saúde e para a educação. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, recentemente suspendeu o atendimento alimentar, cestas básicas de alimentos, ao grupo chamado Pielito Cuê. Em território do município de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, distante 470 quilômetros da capital, Campo Grande, famílias inteiras estão passando fome. Repito, foi 7 de fevereiro, Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, dia de lembrarmos o martírio de Sepete Agaju. As demarcações de terras indígenas estão paralisadas. Muitos territórios de etnias que habitam as regiões sul, norte, sudoeste, sudeste, centro-oeste e nordeste são cobiçados por não indígenas.
A Constituição Federal, no seu artigo 231, diz: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. As agressões que têm sofrido a FUNAI, o INCRA, o IBAMA, ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, sendo instrumentalizados brutalmente para atuarem contra seus próprios fundamentos e princípios, demonstra um pouco da face perversa do velho genocídio de nossa gente. Hoje, a população originária está reduzida a cerca de 800 mil pessoas. Na chegada dos colonizadores, as estimativas que apontam cifras que ultrapassariam de 4 ou mesmo 10 milhões. As terras indígenas são uma construção jurídica sobre o qual não quero me deter hoje, mas aponto para a absoluta necessidade de olharmos para as mais de 300 etnias, 270 línguas assentadas em mais de 460 áreas demarcadas, que correspondem a apenas 12,2% do território brasileiro, o que são o lar, por direito inalienável, dos nossos primeiros habitantes. Insistem que abrir as terras indígenas para atividades econômicas de grande escala, como a mineração e o agronegócio, é inaceitável. Há de se ter, presidente, muita atenção sobre os impactos ambientais e sociais que poderão ocorrer. O uso de mercúrio em garimpos, substância que contamina rios e peixes, pode provocar danos neurológicos em humanos, além, obviamente, de prejudicar o meio ambiente e afastar os indígenas de suas terras. Os territórios indígenas tiveram 423 km² desmatados entre agosto de 2018 e julho de 2019, um total de 74% maior do que o verificado no mesmo período, 242 km². Segundo a análise do projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia, legal pelo satélite PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Chega ao Congresso Nacional o PL 191 de 2020, de autoria do Executivo, que permite a mineração e a pecuária, a exploração de recursos hídricos e de hidrocarbonetos em terras indígenas. A proposta está tramitando na Câmara dos Deputados. Temos que redobrar a vigilância. Esse projeto é um total desrespeito aos povos indígenas e à Constituição. Eu fui constituinte e também aos tratados internacionais. Entre os seus 46 artigos, o dito projeto, cito aqui o artigo 44, que permite o cultivo de organismos geneticamente modificados em terra indígena. Cito também o artigo 45, que revoga o artigo 44 do Estatuto do Índio, que prevê as riquezas do solo nas áreas indígenas somente pelos indígenas podem ser exploradas. Conforme nota técnica que eu solicitei, a ampliação das possibilidades do garimpo em terras indígenas é um grave risco ambiental, social e econômico, conforme a consultoria do Senado. Como exemplifica o caso do genocídio cultural e ambiental decorrente do garimpo ilegal de diamantes da reserva Roosevelt. Claro que a médio e longo prazo teremos uma sentença de morte, pois o projeto atende, sobretudo, aos interesses das grandes mineradoras nacionais e estrangeiros, mais que o interesse do Brasil. É fundamental a efetiva participação em todo esse processo de representações dos povos indígenas, das organizações da sociedade civil, do Ministério Público, da FUNAI, dos organismos internacionais como a ONU, de forma a assegurar que a lei venha a ser aprovada, não afronte a Constituição e o direito internacional. Preserve os direitos humanos das comunidades indígenas,
Por que não dizer dos quilombolas e respeite o seu direito à autodeterminação? Senhor presidente, entre os dias 14 e 17 de janeiro de 2020, 45 etnias estarão reunidas na aldeia Piraçu, no Mato Grosso. Os indígenas afirmarão, em um manifesto que está em curso, um projeto político de genocídio, etnocídio e ecocídio. Mostrarão toda a sua indignação com esse projeto. Abro aspas, as ameaças, as falas de ódio estão promovendo a violência entre os povos indígenas, o assassinato de lideranças e a invasão das nossas terras. Querem tirar a terra das nossas mãos, dizem os indígenas. Nós não aceitamos garimpo, mineração, nem aceitamos que cortem nossas florestas. Somos contra tudo aquilo que destrói nossas florestas e nossos rios. Não admitimos que o Brasil seja colocado à venda para outros países. Queremos, acima de tudo, respeito às nossas vidas, nossas tradições, nossos costumes e a própria Constituição. Em outro trecho diz o seguinte: exigimos uma educação diferenciada e de qualidade para os nossos jovens, que possibilite e concluam sua formação desde o ensino básico ao ensino médio nos nossos territórios. Não aceitamos o sucateamento das universidades públicas e solicitamos a garantia da continuidade das bolsas para jovens indígenas que vão estudar na cidade e nas universidades. Queremos política de fortalecimento às alternativas econômicas sustentáveis para o nosso território sem uso de agrotóxico e que promovam a economia da floresta em pé, em ênfase na cultura, nos saberes tradicionais, no extrativismo e nas tecnologias limpas. Somos seres humanos, somos povos originários do Brasil, nós somos parte do Brasil e o Brasil é parte de nós, diz o povo indígena. De uma terra sem males, passamos para um Brasil atual cheio de mal. Não sei se vale a pena tentar traçar uma explicação desse desconcerto. Tudo parece tão evidente. Quisera que estivesse aqui hoje nesse plenário o grande e inesquecível companheiro Darcy Ribeiro, que tão bem entendeu essa questão para que nos iluminasse nesse momento de tanta truculência, senhor presidente, em relação às vidas da nossa gente. Tendo escrito sobre e vivido, esse, entre os índios, como tantos outros indigenistas, tinha aspiração política e conseguiu atingir o alvo como ninguém. 7 de fevereiro, Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Conclamamos a todos a uma reflexão. O Brasil detém índices impressionantes de assassinato de indígenas e de morte de suas crianças. De janeiro a agosto de 2019, um surto de diarreia matou 16 crianças indígenas na aldeia de Alto Purus, no estado do Acre. Entre as razões está a ausência de saneamento, provocando a contaminação da água consumida, sobretudo no período de chuvas. Isso é inaceitável. A defesa do território, demarcados com tais forças, é de uma urgência urgentíssima. Não podemos aqui no Legislativo fechar os olhos ou fazer ouvido de mercador para essas mortes e a invasão das terras desse povo. Partilharemos e escutemos os outros, escutemos os mais velhos e partilhemos mais a vida, exatamente como os índios fazem ao cair da tarde, na chegada da noite, em suas aldeias. É preciso lembrar que somos todos iguais perante a lei. Somos iguais perante a vida, porém, um país inteiro pode não ver isso com a necessária clareza. E é por isso que estamos aqui a contar nesse discurso um pouco dessa bonita e triste história. Eu tenho esperança de que as incertezas, as angústias que nos atingem em um breve espaço de tempo serão apenas dores de um passado e remotas recordações. Essa terra sem males que nos aguarda será vivenciada por todos nós, em todos os quadrantes do nosso país, junto ao cosmos, junto ao universo, no infinito amor, amor entre irmãos.